Opa, sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Thiago Aguiar aqui, Mobile Developer, e vamos continuar criando a nossa calculadora do iPhone, aquela cópia do macOS que a gente está fazendo na aula passada. Então, se você ainda não viu a aula passada, clica aqui no card ou clica na descrição do vídeo também, tá? Ou pesquisa aqui no canal. A gente está criando aqui uma calculadora do macOS. Então vamos lá, vamos começar a melhorar um pouquinho mais, né? O que a gente pode fazer agora? A gente pode deixar os nossos componentes um pouco mais quadrados, eles estão um pouco retangulares aqui. Então, para fazer isso, a gente pode usar aqui na propriedade do próprio padding, a gente pode usar o que a gente pode adicionar de padding, ou seja, vertical ou horizontal. Então, a gente vai marcar aqui como vertical e vou pôr aqui uns 40 de padding para ele esticar um pouquinho mais o nosso elemento, tá? Você viu que ele esticou um pouquinho mais ele aqui. Inclusive, a gente está utilizando o padding no último elemento, né? Por quê? Quer ver? Ó, vou colocar o padding aqui no elemento X, tá? Vamos lá, padding no X. Você vai ver que ele vai empurrar o X para baixo e, consequentemente, os outros elementos também foram empurrados. Por que isso daqui acontece? Porque toda vez que a gente está trabalhando com HStack, ele está se ajustando à altura de acordo com os elementos filhos. Como um dos elementos filhos cresceu, consequentemente os demais vai crescer também na proporção igual, tá? Então a gente vai usar essa padding aqui em todos os últimos elementos para a gente poder crescer os demais e a gente tem uma altura padronizada aqui para os botões, até para a gente conseguir tocar melhor, fazer o touch melhor, tá? Só que o último elemento a gente fez e não surtiu tanto efeito. Por quê? Por causa do nosso Geometry Reader que eu mencionei na última aula. Então a altura máxima aqui eu também vou aumentar 40, da mesma forma que eu aumentei 40 nos outros elementos, tá? Então ele ainda está um pouquinho fora, mas a gente vai acertar ele daqui a pouco. Como que a gente vai acertar ele? Bom, primeiramente, vamos começar a jogar esse elemento para baixo, né? Toda essa casca aqui, porque é estranho digitar no meio do telefone, né? Geralmente o iPhone a gente já vai ter o cálculo aqui embaixo aparecendo. Então aqui ó, no frame da VStack, que é o container inteiro, a gente vai marcar a largura máxima e também a altura máxima. Então a gente vai dar um max height com infinity também, ou seja, ele vai acertar, né, a altura até o iPhone, o tamanho máximo do iPhone. Aí faltou o H maiúsculo. Beleza? Então já ficou um pouquinho maior. E agora a gente tem que jogar ele para baixo. Como a gente joga ele para baixo? Como eu falei, todos os elementos são empilhados de cima para baixo, certo? Então aqui na nossa VStack a gente tem o nosso primeiro elemento, o segundo elemento, que ele está marcando até aqui na linha, que a gente está pré-visualizando ali em laranja, tá? Em azul. Só que, para a gente empurrar todo o elemento para baixo, porque assim, o que acontece? Ele está no meio, né? Ele está meio que centralizado aqui, ó. Para eu jogar ele para baixo, para que ele fique aqui, logo abaixo, eu preciso colocar meio que uma view falsa aqui no meio, né? Um espaçamento falso para que ele empurre todo esse elemento até que ele consiga preencher o limite dele. Então, como a gente faz isso? Tem uma propriedade aqui também do SwiftUI chamada de Spacer. O Spacer vai empurrar os elementos para baixo, tá? Então, agora a gente tem aqui o Spacer e ele empurrou até o limite disponível do meu telefone, ou seja, da minha calculadora efetivamente que eu quero trabalhar com ela, tá? Agora a gente vai tirar o padding do VStack para que ele não fique com essas bordas brancas, né? Por padrão sempre já vem com o padding ali anexado. Vamos tirar ele, agora ele já preencheu todo o tamanho do nosso iPhone, já está ficando com a cara melhor da nossa calculadora, tá? Vamos colocar também os outros elementos aqui de cálculos, né? Essas operações superiores aqui. Então a gente vai aqui na parte superior, esse primeiro HStack que a gente criou nas outras aulas. Vamos copiar aqui e vamos fazer aqui ó, o AC para a gente limpar, para a gente mudar o sinal que é o mais e o menos. A gente vai pôr porcentagem e também a divisão, tá? Então agora a gente vai ter mais uma fileira aqui no nosso VStack. Aqui está faltando fechar o parênteses. Vamos ver, beleza, apareceu mais uma fileira aqui. E agora a gente pode começar a ouvir eventos de touch para a gente testar, né, as nossas operações. Então quando a gente clicar, por exemplo, no 1 e no 2, eu vou brincar aqui
com esses dois números só, aqui no evento de ação a gente vai pegar a variável result e vamos concatenar, ou seja, somar com mais um elemento, né, com o próprio número que a gente está anexando. E no 2 também, vamos fazer só com esses dois números para testar primeiramente a lógica e a interface gráfica também, ver se está ficando ok. Então aqui a gente pode ir no preview do Xcode clicar no botãozinho de play aqui, ou pode estar aqui em cima, o botão de play também, tá? E aí vamos testar os eventos de clique. Toda vez que eu clico ele vai maximizando, ou seja, vai incrementando mais um elemento. Só que tem um problema. O primeiro problema é que ele está colocando mais linhas, né? E a gente não quer isso. No Mac oficial, quando a gente põe vários números, ele diminui o tamanho dele para que caiba todos os números digitados. Obviamente a gente vai colocar um limite para isso, né? Não vamos deixar adicionar muitos números também. Mas, para a gente ver essa lógica aqui acontecendo, a gente tem que modificar o comportamento da interface gráfica aqui do nosso elemento principal, né, do nosso text. Então, o que a gente pode fazer para resolver esse bugzinho aqui? Primeiramente, eu vou criar uma linha de base para a gente conseguir enxergar o que está acontecendo em cada um dos elementos, tá? Então, aqui eu vou criar um text e a gente tem uma contagem de elementos. Então, aqui eu vou pegar aqui, ó, vou contar o result.count para ver quantos caracteres a gente está inserindo. Então, eu vou pôr aqui um foreground color como vermelho para a gente ter esse número aparecendo e a gente conseguir enxergar o que está rolando. Então, a gente tem o número 1 ali em cima aparecendo, tá? E aí, toda vez que eu aperto, ele vai incrementando. Então, eu sei quantos números, mais ou menos, a gente precisa, por exemplo, 19, 20 números, para a gente começar a calcular novamente a altura e a fonte, efetivamente, do nosso resultado. Então, o que eu vou fazer aqui para transformar isso daqui? Bom, primeiramente eu vou usar uma propriedade chamada de line limit, vou pôr número 1, tá? Então, isso só vai permitir uma linha por vez, não vai permitir mais do que isso. E também vou colocar aqui uma propriedade de frame com o width max infinito, para ele chegar até o final da nossa tela. Então, vamos testar esse comportamento aqui. Então, beleza, vamos lá. Ok, somente um elemento. Ele não vai permitir mais linhas, só que ele está ficando no centro, né? Então, para a gente resolver isso aqui, a gente tem uma propriedade chamada de fixed size. Ou seja, a gente quer um tamanho fixo na horizontal, como verdadeiro. E na vertical eu não quero um tamanho fixo, eu quero que ele fique falso, tá? E aí essa propriedade vai começar a corrigir a nossa largura. Agora ele voltou para o lado esquerdo porque a gente está com um horizontal fixo. Beleza. Então agora ele está crescendo, só que ele não está aumentando o tamanho da fonte. Como eu coloquei o tamanho fixo, ele está crescendo toda a minha view inteira. E não é isso que a gente quer. Então, para a gente calcular agora a fonte, a gente vai fazer o seguinte. Vamos pegar no lugar da fonte, ao invés de a gente usar o valor largo, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar uma fonte padrão, que é o do System, onde a gente pode passar para ele o size que a gente quer trabalhar. Então, o tamanho da fonte vai ser uma conta matemática, né? A gente vai pegar o valor que a gente tem e a gente vai dividir pelo tamanho de caracteres que a gente inseriu, tá? E aí a gente vai conseguir ter mais ou menos o tamanho da nossa tela que está sendo inserida. Ou seja, por exemplo, eu quero o máximo de largura, uma fonte do tamanho, por exemplo, de 80, tá? Vamos pôr uma fonte de 80 aqui, por exemplo, para ver como que ficaria. A gente quer o tamanho dessa fonte inicial, como 80, só que ela vai ser dividida pelo tamanho de quantidade de caracteres que a gente tem. Então, se eu tiver, por exemplo, vamos supor, eu vou dividir ele pelo resultado de caracteres para ver quanto que vai dar isso daqui. Bom, vai dar um problema porque aqui a gente tem que ser uma casa decimal. Vou transformar isso aqui no CG float, porque tem que ser casas decimais, não números inteiros.
Então vamos fazer essa conta aqui. Beleza, então ó, toda vez que eu aperto um valor, ele vai diminuindo o tamanho da fonte. Obviamente a gente não quer esse comportamento dessa maneira, mas a princípio seria esse. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o valor máximo que eu quero e vou dividir por quem? Eu vou dividir pelo número inteiro, que seria o valor que a gente quer, mais um percentual, supor uns 10%, tá? Então eu vou transformar aqui em double e vou pegar o nosso resultado count mais 10 e vou dividir ele por 10.0, por exemplo. Vamos ver se essa conta aqui funciona. Então vamos lá. Beleza, tá o tamanho ok. Quando chegar no final, aí ele diminui por uma proporção de 10, mantendo ali o valor máximo como 80. Então beleza, é isso que a gente quer para fazer esse comportamento aqui do macOS, tá? Obviamente aqui está um pouco diferente, mas eu acho que tá bom desse comportamento, tá? Então a gente consegue trabalhar com coisas dinâmicas, né? Então dentro do SwiftUI a gente consegue usar as próprias propriedades que a gente tem, no caso, por exemplo, um inteiro, que é o count, e a gente pode fazer operações, porque toda vez que um dígito novo entra em ação, essa tela é desenhada, consequentemente ele faz o cálculo para inserir esse elemento na tela. Bom, então esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, já deixa o seu like, não esquece de se inscrever se ainda não for inscrito, verifique a sua inscrição também e ative o sininho lá para a gente receber notificações, para você receber notificações dos próximos vídeos, tá bom? E se você quiser se aprofundar comigo em desenvolvimento iOS, criando aplicativos profissionais do absoluto zero até a publicação da App Store, o link do meu treinamento iOS Developer está na descrição do vídeo, para você entrar lá e realmente se tornar um desenvolvedor profissional. Então esse é o vídeo de hoje, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.